tudo bem com vocês? Eu sou a tia Kelly, estou aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos usar o nosso livro de ciências, o caderno de ciências, lápis e borracha. Qual é o conteúdo que nós iremos abordar hoje? Hoje nós iremos fazer um pequeno resumo de tudo que nós estudamos na unidade 2 do livro de ciências. Então pega o seu livro de ciências, abre comigo na página 28. Na unidade 2, nós aprendemos sobre a relação entre as plantas e os animais e os demais componentes do ambiente. Estudando sobre as plantas, nós aprendemos que existem plantas terrestres, plantas aéreas, plantas aquáticas. Aprendemos também que as plantas têm uma característica em comum. Você se lembra qual é? Então, as plantas são capazes de produzir seu próprio alimento. Para isso, ela se relaciona com os componentes naturais do ambiente, que são ar, água e luz solar. Ou seja, sem o ar, sem a água, sem a luz solar, as plantas não seriam capazes de produzir seu próprio alimento. Então essa é a característica que elas têm em comum. Nós estudamos também sobre os animais e vimos que os animais não são como as plantas, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Os animais, eles precisam se alimentar ou de plantas ou de outros animais. Estudamos sobre as características dos insetos. Nós vimos que os insetos têm em comum, todos eles têm 6 patas e 2 antenas. Nós estudamos também sobre as minhocas. Aprendemos que ela vive no solo. As minhocas se locomovem no solo e com isso elas acabam construindo túneis, né, por onde elas passam. Esses túneis fazem com que o solo fique mais arejado, assim entra mais ar e água no solo. Com isso, as plantas absorvem esses componentes naturais com mais facilidade. Então, as minhocas também são muito importantes. Elas também auxiliam no processo de compostagem. Você lembra o que é compostagem? Então, compostagem é o processo em que transforma resto de alimentos em adubo. Estudamos também que para se proteger da ação do vento e da chuva, alguns animais constroem seus abrigos, como os pássaros que constroem ninhos, como os coelhos que constroem tocas. Vimos também que alguns animais buscam refúgio em outros animais, como no caso do peixe-palhaço. Estudamos também sobre o processo de reprodução das plantas e vimos que alguns animais, como as abelhas, o beija-flor, auxiliam as plantas em seu processo de reprodução. Mas como? Esses animais transportam pólen de uma planta para outra. Ao receberem esse pólen, as plantas que recebem esse pólen vão dar origem a um fruto com semente que se tornará, que produzirá uma nova planta. Estudamos também sobre a metamorfose. Inclusive, eu vou deixar aqui algumas imagens que a aluna do 2º ano B, Amanda Dantas, me enviou. Eu fiquei muito feliz, Amanda, em receber essas imagens. Vocês acreditam que no quintal da casa da nossa coleguinha Amanda Dantas, ela tem a lagarta, o casulo, a borboleta?
Ela tem em casa a borboleta em todas as fases da vida dela. Muito legal, né, pessoal? Então, o que que acontece? Metamorfose, nós não podemos esquecer que é o processo que alguns animais passam de transformação em seu corpo para se tornar um adulto. O sapo é outro animal que nós vimos que passa pelo processo de metamorfose. Em sua fase jovem, ele é um girino. Em sua fase adulta, ele é um sapo. E estudamos sobre os componentes naturais do ambiente, que são o ar, o solo, a água e o sol, ou seja, a luz solar. Vimos a importância desses componentes para os seres vivos, pois os seres vivos dependem, precisam do solo para sua sobrevivência, precisam do ar para respirar, para viver, precisam da luz solar. Nós vimos que a luz solar ela não é importante somente para as plantas, é importante para os seres humanos também, pois quando ficamos expostos ao sol, nós produzimos vitamina D, que é uma vitamina muito importante para manter os nossos ossos fortes e saudáveis. E a água também é essencial para que haja vida, né? Para a sobrevivência dos seres vivos. Falamos sobre os animais domésticos, vimos que ao adquirir um animal doméstico, nós precisamos tratar e cuidar deles com muito carinho, pois eles precisam de alimentação, precisam de cuidado, de carinho, de visitar o veterinário, de vacinas em dia. Então é isso, pessoal. Eu espero mesmo que vocês tenham aprendido muito comigo na unidade 2 do livro de ciências. Agora abra o seu livro de ciências na página 136, que nós iremos fazer a correção da atividade da aula anterior. Vamos lá então? Página 136, questão 1. Observe as imagens a seguir e circule os animais que são considerados insetos. Se você circulou a abelha e a joaninha, você está de parabéns. Questão 2. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Letra A. As aves constroem ninhos para proteger seus ovos e seus filhotes. Letra B. Os coelhos se protegem em tocas, no solo ou em árvores. Letra C. Os peixes palhaço buscam proteção nas anêmonas. Questão 3. Leia a cantiga a seguir e responda ao que se pede. Então, a cantiga é essa cantiga do sapo cururu. Letra A. A cantiga fala sobre um animal que sofre metamorfose. Qual é o nome desse animal quando ele está em sua fase jovem? O sapo já é a fase adulta do animal. Lagarta? Não, a cantiga não fala sobre a lagarta. Girino? Sim, em sua fase jovem, o sapo é um girino. Se você marcou um X no girino, você está de parabéns. Letra B. Que inseto você conhece que também sofre metamorfose? Coelho? O coelho não é um inseto. Borboleta? Sim, se você marcou um X, a borboleta também sofre metamorfose e ela é um inseto. Peixe? O peixe não é um inseto. Então é isso, pessoal. Nós concluímos a unidade 2 do livro de ciências. Anotem aí a atividade do dia. Caderno de ciências, não se esqueçam de fazer a margem, o cabeçalho completo e o título. Atividade de fixação. Questão 1. Como acontece o processo de reprodução das plantas? Explique. Questão 2. O que é metamorfose? Explique. Questão 3. Quais são os elementos naturais necessários para que os seres vivos sobrevivam?
Então são essas 3 questões, vocês vão anotar no caderno de ciências, responder. Na próxima aula nós faremos a correção dessas 3 questões e daremos início ao novo conteúdo. Antes de encerrar, eu quero indicar um filme muito legal. Esse filme está disponível no Netflix, eu já verifiquei aqui antes. O filme é esse aqui, ó, o nome do filme é A História de uma Abelha. Então ele conta e mostra o dia a dia das abelhas e acaba explicando como as abelhas fazem o processo de polinização. Então é isso, pessoal, um grande beijo. Não esqueça de escrever o seu nome e as iniciais do seu sobrenome aqui nos comentários. Então até a próxima aula. Tchau, tchau!